Olá, somos da equipe Casa de Farinha e hoje vamos apresentar nosso trabalho da disciplina de instalações multimídia. A metodologia para produzir o MVP deste projeto foi o Design Thinking, proposto por Ambrose e Harris, seguindo seus etapas de desenvolvimento com suas devidas adaptações ao contexto. Antes de qualquer coisa, é necessário entender o porquê, ou os porquês. No nosso caso, a pergunta guia seria: qual assunto as pessoas que visitam a seara da ciência, e a população em geral, merecem conhecer? Para isso, foi criado o primeiro artefato deste projeto, o brief inicial. O modelo escolhido foi o sugerido por Julia Martins, o brief criativo. Porém, por este ser muito completo e com diversas informações que não fazem sentido neste contexto, ele foi adaptado para incluir apenas a definição do problema, a contextualização e a definição do próprio tema. Dentro do âmbito das mídias digitais, como podemos abordar saberes tradicionais? Precisamos disseminar narrativas populares nos espaços públicos de Fortaleza e disso surge a necessidade de investigar o emprego da tecnologia das mídias digitais como forma de potencializar a imersão em culturas diversas. O contexto é o da Casa de Farinha, um espaço de trabalho coletivo que foi importante para a produção da base alimentar de regiões rurais além de serem ricas em artefatos que atestam saberes regionais. Nesse contexto, o nosso objetivo é empregar mídias digitais para evidenciar memórias da Casa de Farinha. Após entender qual ou quais são os problemas, precisa-se entender para quem a peça deve ser produzida. Para isso, aproveitamos a pesquisa previamente realizada para o TCC da Fran, sendo formada por entrevistas e uma pesquisa de campo, e a complementamos, realizando uma Desk Research. Com os dados e informações coletados, se definiu duas personas, cada uma representando um dos públicos-alvo do projeto. Finalmente, a fase das ideias. Para entender os o quê? Visto que este trabalho é uma extensão do TCC da Fran, já havíamos uma direção definida do que a instalação viria a ser e esta fase se definiu a pensar como. Para isto, foi realizado um brainstorming entre os membros para pensar em soluções para cada componente e como implementá-los de forma eficiente, definindo também a sua prioridade e facilidade. Chegando à metade do processo de desenvolvimento, iniciasse a prototipação formada pela análise das ideias da fase anterior e escolha do que seria implementado e como. Sendo a transição entre a análise do problema e a construção da solução. Para isto, foram gerados vários protótipos, os quais contaram com teste de componentes de forma simulada e física, construção de modelos de interface baseados na definição de fluxogramas de interação. Com base na última fase, foi possível definir de fato o que seria implementado e como. Assim, decidimos usar apenas dois componentes, o sensor de distância e o leitor RID RDM 6300. O primeiro para identificar o movimento do burro em seu trilho, mapeado para ser a primeira interação, e o segundo para expor as informações das demais telas. A exposição das telas será feita através do processing, que receberá a informação do que mostrar pelo Arduino, complementando a interface física. Além disso, decidimos usar uma base de ACM amadeirado, por ser um material leve e resistente, que foi gravado pela máquina laser do LCF. Por fim, chegamos à fase final deste processo, a implementação das soluções escolhidas. Por fim, concluímos o MVP retendo bons aprendizados a respeito das partes teóricas e práticas que envolvem as instalações multimídias. No contexto teórico, projetando a instalação conseguimos reconhecer os diversos conceitos abordados por Sogabe.
Na parte prática, aprendemos um pouco sobre computação física, bem como o uso de tecnologias Arduino para estabelecer interações. Essas são as nossas referências. E é isso, esse foi nosso MVP Casa de Farinha, uma instalação multimídia que resgata a cultura e difunde o conhecimento desses lugares ricos em história e cultura.